De que modo devemos lavar os pés uns dos outros, a exemplo de nosso Senhor? Eu quero meditar nesse sábado com você, meu amado irmão. João 13,14 diz: "Se eu, pois, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros." Nosso Senhor deixa esse exemplo para nós. Mas como lavar o pé dos outros se esse costume já caiu por terra, né? Não existe mais. Nós sabemos que no tempo de Jesus o lavar o pé era a atitude do escravo com o Senhor, que chegava do trabalho, que chegava de um passeio e se sentava na sua poltrona, e vinha o escravo ali, tirava sua bota, o seu calçado, já vinha com a bacia e dava esse consolo aos pés do seu chefe, do seu soberano ali na figura do homem. Aí vem Jesus e inverte isso daí. Agora aquele que é rei do céu e da terra se prostra diante de homens falhos e frágeis que negariam, trairiam ele, abandonariam a fé, e lava os pés dele. Se eu, que sou maior que vós, pois sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós, por muito maior valor, pois sois discípulos e servos, deveis lavar os pés uns aos outros. Mateus 20:26 diz assim: todo que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O cristianismo ele tem essa dinâmica e esse convite perene, constante, à humildade, ao serviço. Então você vê Jesus dizendo: todo aquele que procurar ser elevado será humilhado, mas aquele que se humilha será elevado. Como? O que Jesus está falando aqui? Está falando aqui de céu, está falando aqui de santidade. Então todo aquele que se humilha aqui nessa terra, porque viver a pobreza, bem-aventurados os pobres de coração, viver a mansidão, viver o Evangelho, se aproximar do Cristo, olhar para a minha vida e ver aquilo que convém, aquilo que não convém mais, segundo o caminho que eu estou trilhando agora. Mas antigamente você fazia isso, mas antigamente você estava com nós nas baladas, na festa, na cervejada. Mas agora ele percebeu que isso não convém mais para essa vida que ele está trilhando, seguindo. Então a renúncia ela é constante, mas ao mesmo tempo a humilhação ela vem da parte de amigos, irmãos, companheiros. E aí Santo Agostinho diz assim: todo homem deve lavar os pés aos outros, já corporalmente e já espiritualmente. É muito melhor e sem dúvida mais verdadeiro lavar os pés realmente, que os cristãos não desdenhem fazer o que o próprio Cristo fez. Não desdenhem, não seja indiferente ao que o Cristo fez, pelo contrário. Quando o corpo se inclina para os pés de um irmão, o sentimento de benevolência se acende em seu coração. Então, 3 modos nós temos de lavar os pés um dos outros. Primeiro, perdoando as suas ofensas. Colossenses 3,13: se algum tem razão de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou a vós, assim também vós deveis perdoar aos outros. Então, a primeira maneira de lavar o pé de um irmão é perdoar. E perdoar, eu não preciso encontrar sentido para perdoar, ou sentimento, ou racional. Eu perdoo porque é um mandamento de Deus. E para que eu esteja bem com Deus, eu preciso estar bem com o próximo. Não ter mágoa, não ter ressentimento, não ter ódio. O sentimento ele só vai piorando. Então é uma certa rejeição, depois já vai virando uma raiva, depois já vai virando um ódio mortal. Então nós não podemos permitir que o nosso coração cultive esse veneno maligno da mágoa. Que o Senhor nos dê a graça mesmo do perdão. Perdoar não significa
tratar a pessoa da mesma maneira, confiar do jeito que você confiava, ir na casa ou trazer para sua casa. Confiar significa perdoar significa resolver aquilo que está mal resolvido. Se aquela pessoa ela tá no mesmo lugar, aquilo já não te faz mais mal. Você não é impedido de ir num lugar porque aquela pessoa tá, porque você já resolveu isso dentro de você, já resolveu externo. Então, voltar ao que era uma amizade não vai voltar, só por uma graça de Deus. Mas não volta porque sempre vai ter um pé atrás, por mais que vive intensamente, né? Agora, aquilo já não é empecilho para que eu não caminhe mais. Segundo ponto de como lavar os pés: rezando pelos seus pecados. Tiago 5,16, orai uns pelos outros para serdes salvos. Então isso é uma graça que Deus nos concede, de orar. Igual eu atendo uma pessoa e ela dizia a preocupação que ela tem com a salvação do seu marido, que está numa vida distante do seu matrimônio, de bebida, de alcoolismo, de churrasco, de amizades. Mas a preocupação dessa esposa não é nem tanto com o seu matrimônio ser restaurado, mas com seu esposo despertar dessa sonolência, sair de uma via de inferno que ele está trilhando, se encontrar com o Mestre e mudar de vida. Esse é o verdadeiro pedido que nós temos que fazer a Deus pelos nossos irmãos que estão distantes da graça de Deus. Uma conversão sincera. Quando Jesus entra e faz morada num coração, quando Jesus entra e pode reinar naquela casa interna, um grande milagre acontece. Um grande milagre acontece em todos os setores da vida da pessoa. Então tudo aquilo que na parte humana, desde um pagar uma conta, um ser fiel num empréstimo, é tudo aquilo Jesus vai modelando, que vai passando a confiança, o pacto com a verdade e a renúncia da mentira, o alcoolismo que vai caindo por terra, as carências que vão sendo afastadas, os ciúmes que vai perdendo para a confiança. E sabendo disso, o diabo ele vai travando, ele vai impedindo com que esse grande encontro, essa grande aceitação do Cristo que vai chamando, convidando a alma para estar perto dele, não aconteça. Porque depois que acontecer, a pessoa ela se fortalece, ela alicerça a sua vida na rocha, ninguém mais a tira. E para concluir, o terceiro modo diz respeito aos sacerdotes que devem lavar os pés, perdoando os pecados com a autoridade das chaves, conforme o Evangelho de São João 20:22 diz: recebi o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados. Podemos ainda dizer que pelo lava-pés o Senhor nos mostra todas as obras de misericórdia, pois quem dá o pão a quem tem fome, lava-lhes os pés. Quem acolhe os viajantes, veste os nus, dá de beber a quem tem sede, dá de comer a quem tem fome, tira da ignorância os ignorantes. Está também lavando os pés, ungindo, beijando e dando a esse homem, a essa mulher, a graça da salvação. Nos aproximamos do grande domingo de Ramos, grande festa da igreja, para iniciar essa semana maravilhosa e que você possa viver uma semana santa, unida ao coração de Cristo como jamais você viveu.